noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada em estar nesse momento aqui com vocês. É muito importante que nós que trabalhamos com cozinha, com gastronomia, que nós estejamos juntos nesse momento tão difícil, né? Então, muito obrigada pelo convite e eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco da minha experiência em relação à segurança de alimentos em tempos de pandemia de Covid-19. Como que a gente pode fazer um controle e um monitoramento que seja adequado a essa realidade que nós estamos vivendo? Meu nome é Carla Ananias, eu sou nutricionista, moro em uma cidade chamada Goiânia, no estado de Goiás, aqui no Brasil, e já trabalhei com muitos restaurantes. Eu trabalho com consultoria há quase 20 anos. Esse ano faz 20 anos que eu trabalho com isso. E a cada dia que eu conheço um cliente novo ou uma realidade nova, eu vejo o quanto é importante os nossos momentos de adaptação, né? O coronavírus está aí mostrando para a gente que todo dia é dia de reforçar o aprendizado. Então, me sinto muito feliz em estar aqui e mais feliz ainda em poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. O que eu trouxe para conversar com vocês hoje foi um roteiro sobre processos de melhoria contínua. O objetivo é traçar segurança de alimento de uma forma que a gente consiga manter isso no restaurante a maior parte do tempo possível. E aí a gente começa falando sobre Covid-19 para dar uma alinhada nos conceitos e naquilo que todo mundo sabe que pode ser relevante para a cozinha. Nós vamos falar sobre a definição de objetivos em relação à segurança de alimentos. Vamos falar sobre controle e monitoramento, as diferenças e o que é cada coisa. Para depois a gente entrar em processos de melhoria contínua, como é que a gente pode fazer isso de uma forma prática dentro do nosso restaurante. Nosso roteiro, então, esse momento juntos. Sobre a pandemia de Covid-19, é muito importante que nós que estamos trabalhando nas áreas de atendimento a cliente, a gente tenha clareza sobre o vírus, sobre os métodos de transmissão, sobre as formas de prevenção também. Então, a ideia é alinhar algumas informações aqui com vocês, né? Em primeiro lugar, nós já sabemos que o coronavírus é o causador da doença e ele pode ter alguns sintomas clássicos, né? Então, vamos primeiro falar sobre os meios de transmissão, as vias de transmissão, que são basicamente 3. Espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, então são as gotículas dispersas pelo ar. O aperto de mão, o beijo, o abraço, os toques, né? É uma transmissão de pessoa a pessoa. E o terceiro caso é o contato com superfícies contaminadas. É importante a gente deixar claro que a transmissão do vírus ele acontece por via de mucosas. Então, quando eu falo que ele pode ser transmitido por contato com superfícies contaminadas, eu estou querendo dizer que eu pego alguma coisa contaminada e toco nas mucosas, seja no olho, boca, nariz e tudo mais. Então, não é o fato de encostar lá que eu contaminei e ele entrou dentro de mim. Não é assim que funciona. Justamente por isso que ele não pode ser transmitido por alimentos, tá? E a gente vai chegar lá. Principais sintomas de Covid-19: febre, tosse, espirro, nariz escorrendo, falta de ar. Então, ele tem as mesmas características de uma gripe clássica. A diferença é que tem mais 2 sintomas que não estão aí, que são que demonstram uma diferença em relação ao que nós percebemos como a gripe comum. Ele pode causar diarreia, e isso é um fator de atenção para nós que trabalhamos com cozinha. E ele pode fazer com que a gente perca
a sensibilidade de cheiro e gosto. Então, a gente passa a perder o paladar e perder o olfato. E isso é muito significativo também, certo? Sintomas clássicos, né, de Covid-19. O que nós precisamos focar a nossa atenção? Onde que ela tem que estar? Nas formas de prevenção. Tudo que nós formos fazer a partir de agora, dentro de um restaurante, ele tem que estar focado nas formas de prevenção, que são a boa higiene das mãos, lavar bem as mãos com água e sabão, ou usar álcool gel. É uma troca mesmo, né? Porque a gente já sabe que efetivamente a água e sabão ela é muito mais efetiva na eliminação desse vírus, porque ela tem uma camada de gordura e na hora que nós lavamos a mão com água e sabão, esse vírus consegue ser eliminado. Por isso que ele é tão importante, a limpeza adequada das mãos. Caso você não tenha a possibilidade de lavar as mãos da forma adequada, você pode usar o álcool gel como um substituto dessa higienização de mãos. Outro ponto de prevenção é cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, e que isso dentro da cozinha já é uma outra questão, mesmo porque agora todos de máscara, né? Apesar de não ser o melhor meio para nós que trabalhamos com segurança de alimentos, existe uma possibilidade de contaminação por outros micro-organismos quando você toca na máscara e toca no alimento de novo. Não compartilhar objetos pessoais, isso inclui copos, talheres, pratos e etc. Manter os ambientes bem ventilados, isso significa dizer que as nossas cozinhas têm um grande problema, porque normalmente elas não são. Por efeito de legislação, elas são enclausuradas, né? Nós não podemos ter ventilação direta em cima dos alimentos, então isso já é um agravante. E evitar aglomerações, como nós temos visto. E muitas vezes é bem difícil fazer isso dentro de uma cozinha, porque nós não temos espaço físico suficiente para que as pessoas mantenham o distanciamento, né? E nem a ventilação adequada. Enfim. Esses são os meios tradicionais e clássicos de se prevenir de coronavírus. Dito isso, o que nós precisamos fazer? Ficar muito atentos às mudanças constantes. Porque antes a gente tinha 3 ou 4 recomendações, agora a gente tem 10 e amanhã tem não sei mais quantas. Então, hoje, o conhecimento desse vírus, ele tem acontecido dia a dia. Então, é importante que nós possamos acompanhar os sites que são oficiais, para que a gente consiga trazer as informações mais reais e sem notícias falsas para o meio que nós estamos trabalhando, certo? Minha recomendação de site seguro para que vocês verifiquem as orientações é o site do Codex. O Codex, ele tem as normas internacionais dos alimentos, em que é organizado por tipo de produto. Ele serve para toda a América Latina, né? Também. Ele é o nosso roteiro, são as nossas normas internacionais que deveríamos seguir todos. Normalmente, as nossas legislações dos nossos países aqui da América Latina, eles são todos baseados no Códex. Então, as nossas leis também vieram daí. Aí é a origem, né, que nós temos legislado hoje. O que o Códex fala em relação ao coronavírus? Primeiro, que a gente não tem provas que o SARS-CoV-2 que é o causador da Covid, pode ser transmitido por alimentos. Então, essa é uma segurança que nós temos hoje. Não tem prova que ele pode ser transmitido, porque ele precisa de um hospedeiro vivo para multiplicar, e o alimento não está mais vivo, né? Ele tem taxas de respiração, mas ele não é vivo. Ele precisa de um ser para que ele possa ficar ali e se multiplicar. A forma de evitar a Covid, melhor forma, é através dos bons hábitos de higiene. E isso não tem a menor dúvida, né? Então, é reforçar os procedimentos de higiene. As empresas alimentícias devem reforçar boas práticas. Essa é a recomendação de todos os órgãos sanitários. E para garantir o acesso ao alimento seguro, as autoridades devem reforçar a aplicação das normas internacionais existentes. Então,
existem normas que precisam ser cumpridas, e agora, mais do que nunca, elas precisam estar na ponta da nossa língua, sem erros, sem dúvidas, né? Então, sabendo quem é o coronavírus, a gente começa, então, a trabalhar quais são os objetivos que nós temos em relação à segurança de alimentos, né? O que nós queremos quando a gente está falando em inocuidade de alimentos? Eu separei 2 objetivos que são principais em tempos de coronavírus. O primeiro é preservar a inocuidade dos alimentos, e o segundo é garantir a saúde das pessoas, seja o nosso funcionário, a nossa equipe ou o nosso cliente. Então, nós temos 2 pontos que são os nossos objetivos principais em relação à segurança. Preservar a inocuidade do alimento e garantir a saúde das pessoas internas. E aí, o que nós vemos? O que nós conseguimos? A partir desses 2 objetivos, a gente tem ferramentas que nós já sabemos que funcionam, que são aqueles métodos de evitar a transmissão de Covid que nós vimos lá atrás, né? Que são as formas de prevenção. Que lá fala para a gente evitar a aglomeração, então a gente faz o distanciamento. Lá fala em não espirrar em cima das coisas, então a gente fala em uso de máscara. E aí vem as questões de higiene, as boas práticas, higiene do ambiente, higiene das mãos. Então, isso que nós estamos falando aqui são as nossas formas de controle. Aquele objetivo que nós temos traçado, ele precisa de ter estratégias definidas para que a gente consiga fazer um controle adequado. Mas antes de falar de controle, qual seria a diferença entre o controle e o monitoramento? Quando a gente vai lá e faz um planejamento dos nossos limites, que é a definição do escopo, né, que é isso que a gente fez, a gente tem, então, o que eu quero? Eu quero preservar a inocuidade dos alimentos e garantir a saúde das pessoas. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um controle para preservar a inocuidade dos alimentos. E como é que eu sei que esse controle está acontecendo? Através do monitoramento. Então, o controle é uma ação ou uma atividade que ela pode ser usada para prevenir ou eliminar um perigo. Enquanto o monitoramento é uma sequência planejada de observações ou medições para a gente avaliar se essas medidas de controle que nós falamos lá atrás estão operando da forma como a gente planejou. Se eu for trazer isso para dentro da nossa cozinha, é como se eu estivesse falando assim, estou falando em controle, fazer a higienização da cozinha, e o monitoramento é verificar diariamente, no fim do turno, se a cozinha está limpa, quem fez a operação, se o procedimento de limpeza foi seguido. Então, parece que é complicado, mas é bem simples. Controle é o que eu chamo do macro, é o controle geral. Então, o que eu preciso fazer? Controlar a limpeza da cozinha. Como que eu controlo? Através do monitoramento. Eu vou lá e verifico todo dia se aquilo foi realmente feito, se foi executado e quem executou, se o procedimento estava certo. Então, é uma sequência planejada de operações que eu uso para conferir, para garantir que aquele controle está sendo realmente executado. Então, tudo isso que nós falamos sobre distanciamento, uso de máscaras, boas práticas, isso é controle. E aí, eu começo a estabelecer, então, ferramentas para ter certeza que esse controle está acontecendo. Quais seriam os controles que a gente tem em relação à Covid? Seguir os regulamentos locais e internacionais. Qual é a legislação do seu país, do seu estado, do seu município, do seu distrito? Existem legislações que são mais rigorosas? Segue ela. Segue as internacionais, elas são mais rigorosas, elas funcionam no mundo inteiro. Outro tipo de controle é reforçar as boas práticas de higiene e os POPs. Para a gente conseguir reforçar as boas práticas de higiene, a gente tem que aumentar o número de treinamentos. Treinar a equipe. A equipe precisa saber o que é coronavírus, ela precisa saber o que é Covid, ela precisa entender o porquê as práticas de higiene têm que ser reforçadas. A gente precisa garantir a higienização do ambiente também. É uma forma de controle quando a gente garante. Hoje, com o coronavírus, o que nós temos visto é que nós temos que dar mais atenção naqueles pontos em que normalmente a gente deixava para trás.
maçaneta de porta, interruptor de luz, que são os pontos que nós temos muito toque, mas temos pouca limpeza. Corrimão de escada, botão de elevador, então todos os locais que são tocados por muitas pessoas repetidamente, eles precisam ter um cuidado de higiene a mais do que os outros lugares. Outro tipo de controle é garantir a higienização dos alimentos. Isso vai garantir a inocuidade do alimento. Então, eu estou falando em relação a boas práticas, estou falando em relação à Covid, né? Mas, quando eu venho do supermercado, quando a minha matéria-prima chega das compras, eu preciso fazer uma higienização das superfícies, das caixas, do que vem envolvendo o meu alimento, né? Isso já é recomendado pelo Codex há muito tempo, desde 2003. Precisamos também, como uma forma de controle, garantir a higiene pessoal, principalmente a higiene das mãos, porque é onde tem o maior número de toque, né? Nós tocamos com muito mais frequência as coisas, então ela precisa realmente estar bem higienizada. As pessoas precisam saber qual é o procedimento correto de higienização de mãos e quando essa higienização de mãos deve ser feita. Outro controle que precisa ser feito é garantir a saúde da equipe, disponibilizar os EPIs, máscara, luva, onde for necessário, o sapato de proteção individual, também garantir a saúde da equipe através da verificação de sintomas. Uma das coisas que eu tenho pedido nas empresas que eu faço consultoria é que toda a equipe seja monitorada quando ela chega ao trabalho. Isso eu estou dizendo, medir a temperatura do manipulador de alimentos. Ele chega, faz a medição de temperatura sem o toque, com o termômetrozinho na testa, para a gente saber se ele está em estado febril ou não. Isso é uma medida de monitoramento, tá? Eu vou falar daqui a pouco. Precisamos tentar manter o distanciamento social entre a equipe e entre a equipe e os clientes, o que é bem complicado, né? E cozinhas pequenas com equipes grandes, elas acabam sendo um pouco reduzidas agora por conta de pandemia, mas a gente tenta fazer com que essas pessoas circulem menos. Uma das formas de fazer isso é definir as tarefas específicas de cada um na cozinha, ele diminui a circulação dele dentro das áreas de produção e a gente consegue melhorar um pouco mais o ambiente. Ações que diminuam o contato, né? Isso é uma forma de controle que a gente leva para o cliente também. Pagamento sem o contato, fazer sistemas de entrega tipo delivery. Então, quanto menos contato o nosso cliente tiver com as coisas que a gente toca também, é melhor. A gente pega menos nas coisas, né? Isso realmente são formas que a gente começa a pensar em como estruturar um controle para fazer isso. Então, já sei o que precisa ser controlado. Esses itens são aqueles que precisam ser controlados. Mas como a gente consegue fazer o controle efetivamente disso e como eu consigo saber se isso realmente vai acontecer? É aí que entra a questão do monitoramento. O controle, ele vai ser o que eu tenho que fazer e o monitoramento é como eu vou fazer. Então, para cada item que eu resolvi que vou controlar, eu preciso estabelecer uma ferramenta para fazer o monitoramento. Então, como um exemplo, né, do que a gente pode fazer ali, eu vou criar registros, né, para poder comprovar o monitoramento. Um exemplo de registro, eu vou, por exemplo, fazer o aumento da frequência de higienização do ambiente. Então, eu posso ter uma planilha que eu fazia a limpeza do ambiente 2 vezes ao dia e agora eu começo a fazer essa limpeza 4 vezes ao dia. Eu aumentei a frequência de higienização. Então, se um dos controles lá atrás era eu reforçar a higiene do ambiente, a garantir a higiene do ambiente, uma forma de monitorar é aumentar a frequência da higienização desse ambiente e manter um registro, que seja numa planilha, que seja num formulário, mas que eu consiga marcar ali quantas vezes aquilo foi feito naquele dia. Uma outra forma de fazer um monitoramento é ter o registro de treinamento da equipe também. Se eu falo que eu reforço boas práticas,
Uma das maneiras que eu tenho de garantir que eu estou reforçando isso é fazendo treinamento com a equipe. Eu uno todo mundo, ensino a fazer higienização de mãos, ensino a fazer o uso correto da máscara, e aí esse registro pode ser uma comprovação de que eu realmente estou fazendo a minha parte nesse monitoramento. Outras formas de monitorar é medir a temperatura corporal do cliente, medir a temperatura corporal da equipe, porque quando o assunto é boas práticas, a gente já tem isso claro, né? Quando eu falo, por exemplo, em controle, preciso fazer controle de temperatura de equipamentos. O meu monitoramento é uma planilha onde eu registro diariamente. Mas quando eu falo em Covid, eu estou falando em resgatar planilhas de higiene, estou falando em resgatar planilhas de treinamento e estou falando em introduzir documentos novos, como esses de medição de temperatura. É uma forma também de garantir que as coisas aconteçam. Então, como é que poderia ser um controle e monitoramento na prática? Um exemplo que eu trouxe para vocês. Se fosse o caso da gente fazer especificamente um controle de distanciamento social. Eu sei que o meu controle é distanciamento social. Como que eu faço o monitoramento e efetivamente sei que isso vai acontecer? Então, para o cliente, eu vou fazer uma marcação e garantir o distanciamento de fila de espera. Eu vou agendar um horário de atendimento, se o seu restaurante puder agendar o horário. Eu vou tentar diminuir a quantidade de pessoas dentro do restaurante, mesmo que para isso eu tenha que fazer cerquinha na porta, limitar a entrada, colocar barreira, para que entre só a quantidade que vai realmente caber ali dentro, para que eles não façam aglomeração dentro do salão do restaurante. Posso aumentar o distanciamento das mesas e cadeiras. Vou criar novas alternativas para o pagamento, se for um caso de uma confeitaria ou de algum lugar que eu tenho que levantar e ir lá pagar na fila. Para a equipe, eu vou diminuir a quantidade de funcionários por turno, eu vou criar novas alternativas de operação, onde as pessoas não estejam no mesmo lugar juntas. Eu consigo separar onde ele faz a salada, do moço que vai cortar a carne. Eu consigo distribuir as tarefas de outra forma. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que para cada um daqueles itens que nós falamos lá atrás, que é necessário fazer o controle, a gente tem que estabelecer um plano para isso. Se o meu objetivo é fazer distanciamento social como uma forma de controle, eu preciso controlar o distanciamento social, eu vou destrinchar isso em ações que podem ser monitoradas. Então, cada tópico desses que nós falamos lá atrás, desses de controle, eles precisam ser divididos ou subdivididos para que a gente consiga criar ações específicas para alcançar esse objetivo. Parece confuso, mas é porque é realmente grande o tema, né? Mas ele é possível de ser feito quando você se organiza. Esse daqui é o ciclo PDCA, ele é utilizado na administração de quando a gente tem tarefas para serem cumpridas e quando a gente quer processos de melhoria contínua. Então, por onde que eu começo o ciclo PDCA? Planejando, que é aquela primeira etapa. Então, eu vou usar o exemplo ainda do distanciamento social. Se uma das coisas que eu preciso controlar é o distanciamento social, como é que eu faço para estabelecer o que deve ser feito? É aquele destrinchamento que eu fiz para vocês no slide anterior. Vou lá e corrijo a forma de entrar, evito filas, não deixo as pessoas entrarem todas juntas de uma vez, evito as aglomerações na porta, evito a aglomeração interna. Então, eu faço um planejamento, né? Então, quais são as metas e os meios para que eu consiga chegar naquele objetivo? Planejei. Aí eu vou executar, abrir o restaurante. Tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não vão funcionar. Então, eu vou executar, eu treino a equipe, eu educo o pessoal e coloco esse plano em ação. E aí, eu vou começar a fazer essas coisas todas e vejo aquilo que funciona e não funciona. Então, eu estou verificando. Eu vou comparar os resultados com os objetivos desejados. Ah, não era bem isso que eu queria que entrasse 10 pessoas e entrou 20. O que eu vou fazer agora? Aí eu passo para a ação de agir
onde eu vou identificar as causas dos desvios e agir corretivamente. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma nova barreira na porta, colocar mais um cartaz para que as pessoas não entrem, né? Ou que mantenham o distanciamento. E aí eu volto e começo a pensar, então, novas alternativas, planejamento de novo. Então, a gente entra nesse ciclo sem fim. É um PDCA. Eu planejo, executo, verifico e começo a agir de novo. Tudo que a gente faz na cozinha, todas as ações de produção e qualidade podem ser rodadas no PDCA. Se eu for colocar isso de uma forma um pouco mais estruturada para que vocês vejam, a gente consegue separar a etapa de planejamento até eu ter todas as coisas descritas. Então, eu faço um primeiro momento, faço meu planejamento inicial, identifico quais são as ações que eu preciso fazer, e aí eu entro no D, que é o treinamento e implementação, entro no C, que vai ser a avaliação periódica, e, por fim, o A, que é a identificação das ações corretivas até ter meu plano de ação. E aí eu consigo retomar. Então, vamos planejar de novo. Ele vai entrar novamente aqui, ó, em cima. E aí eu começo novamente. O ciclo PDCA, ele é útil para que a gente entenda que trabalho de cozinha, ele não tem fim, né? Gestão de qualidade não tem fim. Então, todas as vezes que a gente acha que às vezes pode dar certo, a gente depende de pessoas, que é esse duo, né? O treinamento e implementação. Se essa etapa falha, a gente não vai ter que voltar no planejamento novamente, a gente tem que traçar novas ações, a gente tem que traçar novas estratégias. Então, aqui é um momento que eu quero contar para vocês que a gente está no começo do processo, né? Então, a primeira fase é planejar o que você quer, quais são os objetivos que você quer de segurança de alimentos dentro da sua cozinha. O segundo passo é planejar sobre os controles. Então, quais são os controles que você definiu que você quer fazer dentro do seu estabelecimento? Né? Claro que a gente vai fazer isso baseado no mínimo da legislação ou no mínimo das normas que são internacionais. Mas aí você define quais os controles. E depois a gente ajusta de como esses controles podem ser executados e como que a gente confirma que isso está sendo executado através do monitoramento. Trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que é possível de acontecer e ser realizado. Né? O que eu trouxe para vocês é só um pingo dentro de um mar imenso que a gente tem quando se fala de qualidade. A ideia é que vocês comecem a buscar o caminho de vocês, e o caminho está lá no planejamento, é a primeira parte. Quando a gente começa a fazer o planejamento, a gente entende que hoje nós temos um cliente novo, a gente tem uma situação nova, a gente tem novas experiências de consumo. E antes, aquilo que o cliente não percebia como sendo segurança, agora, além de perceber, ele quer ver que você faz as coisas, as operações de uma forma segura. Então, é tudo novo. Tudo novo, e a gente tem uma chance agora de começar a trabalhar de uma forma diferenciada, com muito mais planejamento. É a hora da gente começar a investir nesse planejamento que nós podemos fazer. Nós temos novas experiências por parte do cliente, a gente tem que trazer coisas novas para ele, mas a gente precisa manter a segurança que tinha e oferecer mais do que antes ainda, né? Muito mais. A segurança, ela precisa ser, além de efetiva, ela tem que estar disponível, ele tem que sentir segurança ao entrar no seu estabelecimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi rapidinho, mas se vocês tiverem dúvida, estou por aqui, ou vocês podem me encontrar também no Instagram ou por e-mail. Obrigada pela atenção de vocês e até breve. Oggi, Carla. Seu microfone está mudo, eu não consegui te ouvir.
Agora, tá bom. Carla, para nós como conselho, é muito importante receber esses conselhos, verdade? Eh, Conceptos muito claros de como nós cozinheiros devemos agir na profissão. Eu tenho que você sabe que apreciamos exemplos técnicos para nossa profissão. Agora, que você pode dizer mais sobre os cozinheiros? Eu acredito que nós estamos num momento de muito desafio, né, para todas as pessoas que trabalham com cozinha. É um desafio novo que não sabemos lidar bem com isso ainda, né? Acho que ainda vamos encontrar muitas situações complicadas, mas a responsabilidade do cozinheiro, de um chefe de cozinha agora, ela aumentou muito mais do que antes, né? Então, virou uma responsabilidade compartilhada. E antes você tinha um profissional que ajudava a fazer o controle, mas agora todos da equipe precisam fazer controles, né, muito mais rigorosos do que a gente tinha antes. Carla, que você acha que devemos mudar imediatamente com Covid-19? Imediatamente é o reforço de boas práticas, né? Tudo que a gente já faz, a gente faz mais vezes. Então, eu acho que a prioridade é essa, é manter limpeza, higiene. E uma questão que nós temos muita dificuldade de fazer é fazer o ambiente ser mais arejado, mais fresco, mais ventilado. Porque a cozinha já é um ambiente muito quente, né? Então, quanto você puder aumentar a ventilação desses ambientes, seria melhor. Claro, el cocinero tiene que entender estos nuevos protocolos, ¿no? Tiene que ser consciente que tiene que cambiar ahora. Uhum, sim, é. E essas mudanças, elas provavelmente vão continuar. Eu acredito que, mesmo que passe, que se encontre vacina, muitas coisas vão mudar dentro da cozinha, né? Então, quem fazia uma coisa de uma forma hoje, está tendo que mudar, provavelmente vai entender que quando ele voltar para uma cozinha nos moldes que eram, né, antigamente, ele não consegue mais trabalhar como ele trabalhava antes, porque agora a gente realmente tem um mundo novo mesmo para encontrar. ¿Cómo ve você al sector alimentario en Brasil ahora en COVID? ¿Cómo você ve? Agora, nós estamos tendo, assim, como o Brasil ele é muito grande, né? Então, a gente tem muitas situações diferentes em estados diferentes. Tem estado que está começando a fechar agora, tem estados que os restaurantes estão começando a abrir, tem estados que já começaram a abrir, estão começando a fechar novamente. Então, a gente está ouvindo experiências de todos os lados, né? Mas são processos de adaptação. O que ficou mais forte, o que acredito que vai ficar mais evidente, é a produção de comidas para entrega. Nós vamos trilhar o caminho do delivery por muito tempo ainda. En Brasil también takeaway funciona bien. Mais ou menos. Nós funciona, mas como a pessoa já está em casa, ela prefere não sair, né? Aí depende do tempo que ela ficou em quarentena. Se ela ficou muito tempo em quarentena, ela acaba querendo sair para dar uma volta. Então, ela vai no takeaway. Mas se ela realmente está seguindo os controles e tudo mais, ela vai pegar o telefone e vai pedir também. Carla, este año fue mi primera experiencia en Bahía Maragú, donde tuve un restaurante y he estado sorprendido con a falta de concepto, a falta de sobre higiene, ¿no? Sim. Isso é muito comum mesmo, a falta de higiene, a falta de cuidados, né? Nós, como um país grande, a gente tem cidades que são muito mais preparadas para a produção de alimentos do que outras, porque aí vai em questões culturais também, depende de onde nós estamos e como nós lidamos com a higiene dos alimentos.
Mucha diferencia en el restaurante de mi amigo Alex Atala y el restaurante de Bahía Marabú, ¿no? En Sao Paulo, el chef, el cocinero paulista, é muito mais, tem mais conceptos, tem mais informação, tem mais conhecimentos sobre higiene, não? Sim. Porque existe um investimento maior em treinamentos. Porque quando, eu não sei se para vocês a experiência é mais ou menos essa, mas aqui nós temos muitos hábitos de eu cozinho bem determinado alimento e aí eu abro um restaurante. Porque eu tenho uma expertise, eu abro um restaurante. E aí você acaba abrindo pelo conhecimento manual de gosto e de sabor, mas não pelo conhecimento técnico de fazer uma formação e entender que existe uma legislação, que existe regras mínimas de higiene para ser cumpridas. Então, acho que essa é uma das dificuldades também. Obrigado, Carla. Eu tenho que despedir-te. Muito obrigado, muitas graças. Um prazer haber falado com você. Sim. E espero ter-te muito pronto, tá bom? Sim. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Foi um prazer estar com vocês. E o evento, ele só reforça, né? O quanto a gastronomia ela tem força. E eu acho que a gente tem que continuar assim mesmo, juntos e fortes.